Seguinte, resolvi fazer esse vídeo para mostrar às pessoas que a neurociência comprova que a masturbação afeta não só o nosso corpo, mas também nossa capacidade cognitiva e a nossa espiritualidade, e que falar sobre os prejuízos dela não é coisa de crente neurótico, até porque nem religião eu tenho, eu sigo apenas a Bíblia. O sexo foi feito por Deus para o casamento, e a masturbação, na maioria das vezes, leva ao vício da pornografia e isso desagrada a Deus. Vamos falar sobre os impactos negativos que essa prática tem em todas as áreas das nossas vidas. Muitas pessoas têm uma falsa ideia de que a masturbação é uma parte normal e saudável da sexualidade humana, aliviando o estresse, melhorando o humor e o autoconhecimento do próprio corpo, mas isso é ilusão. O estudo que aponta que ejacular 20 vezes por mês é saudável não era exclusivo apenas para a masturbação, mas englobava solteiros e pessoas casadas. Então, esse estudo não é conclusivo. A neurociência diz que a masturbação é um ato extremamente viciante, que é comparado até mesmo ao uso de drogas. Provavelmente, você já ouviu falar que é saudável praticar a masturbação, porém você pode estar fritando seu cérebro e inibindo seu lapso de atenção, te fazendo ter menos desempenho em várias áreas da sua vida, por exemplo, nas amizades e no trabalho. Com muita disciplina e ética de trabalho, você pode superar 90% das pessoas. A sua capacidade de ter sucesso hoje é determinada pela sua capacidade de controlar seus impulsos, principalmente os sexuais. O primeiro passo para o sucesso é cortar a pornografia da sua vida. A maioria esmagadora dos homens assiste pornografia, e a maioria dos jovens estão tendo a sua primeira relação sexual com uma tela, e isso tem causado a maior taxa de disfunção erétil entre os homens em toda a história. A pornografia tem 3 grandes problemas: novidade limitada, fácil acesso e prazer imediato. E isso faz com que a gente procure mais e mais para nos sentirmos normais. Ela gera picos de dopamina e logo depois pequenas doses dela. E isso faz a pessoa ficar fissurada, buscando cada vez mais e também buscando novidades. Hoje em dia, muitos homens, inclusive jovens, têm usado medicação para tentar tratar a disfunção erétil. Mas a principal causa da disfunção erétil é psicológica, e com o consumo de pornografia, os homens acabam buscando prazer e nem tentam aproveitar o ato, já que querem logo finalizar. Com isso, não aproveitam o processo e ficam buscando o tempo todo o resultado. Essa busca por resultado, ignorando o processo, faz com que muitos homens fiquem cada vez mais ansiosos e não conseguem ter uma ereção suficiente ou acabam tendo ejaculação precoce. As religiões abominam essa prática não pelo simples fato de não querer que você sinta prazer. É que as pessoas acabam diminuindo e até parando de fazer coisas úteis e ficam como drogados, pois se tornam viciados como se fossem uma droga mesmo. A ejaculação é um instinto muito forte de se reproduzir, de passar os genes adiante e de manter a sua descendência, por isso pode se tornar tão viciante. Outro grande problema da masturbação são os picos de dopamina que fazem a pessoa se sentir muito bem, relaxada, e com o tempo ela começa a se sentir, entre aspas, mal de novo. Então ela volta a praticar para se sentir normal novamente. A pessoa vai se tornando ineficiente e isso é a ciência que diz. E você também pode observar que realmente as pessoas estão cada vez mais ineficientes. Abandonar a masturbação aumenta sua força de vontade para fazer tarefas essenciais, mas que são consideradas chatas. A região do cérebro que trabalha essa força de vontade é a mesma quando você deixa de comer, por exemplo, um doce, que você sabe que é importante não comer, mesmo querendo comer. Isso aumenta sua resiliência para fazer tarefas longas e difíceis, mas que são muito importantes para você evoluir em todas as áreas da vida. Falando do lado espiritual, o mundo espiritual é real. Há uma guerra para nos afastar de Deus, e a masturbação é uma das armas mais usadas pelo mal para nos afastar do nosso Criador. A masturbação causa prejuízos para a nossa espiritualidade, porque é uma prática não natural, ou seja, Deus nos criou para o sexo no casamento. Entidades malignas exploram a fragilidade emocional e espiritual dos solteiros, por exemplo, a carência de companhia, influenciando essas pessoas a se entregarem à masturbação como forma de relaxar. Mas na real, isso acaba enfraquecendo sua conexão com Deus e abre portas para o mal, porque quando a pessoa se entrega a esse ato, acaba se afastando de Deus sem perceber e dá legalidade para o mal agir na vida dela. As entidades malignas podem sussurrar pensamentos e desejos impuros nas mentes das pessoas, levando a se envolverem na masturbação como uma fissura e um desejo descontrolado. E na maioria das vezes, as pessoas recorrem à pornografia. E assistir outras pessoas fazendo sexo é abominação para Deus, porque o sexo é um ato privativo para o casal. E também na pornografia, acabam assistindo muitas formas de sexo que não são da vontade de Deus, nos afastando ainda mais dele.
Depois de se masturbar, entidades malignas falam no ouvido, aumentando os sentimentos de culpa, vergonha e desespero na mente da pessoa, fazendo com que ela se distancie de Deus, pois se sente suja por ter se masturbado e acaba deixando de buscar a Deus, o que piora a situação, se distanciando ainda mais de uma vida espiritual com Ele. A masturbação não faz parte dos princípios da pureza e da castidade ensinados no cristianismo e judaísmo, levando ao afastamento de Deus e da busca pela santidade. A prática da masturbação consome tempo e energia mental, que poderiam ser dedicados à evolução na carreira profissional, à oração, ao estudo da Bíblia e outras práticas espirituais, tirando o foco na relação com Deus e na busca de uma vida espiritual mais profunda. A masturbação diminui a autoestima espiritual e a pessoa acaba duvidando de sua capacidade de viver de acordo com os princípios bíblicos e experimentar a graça de Deus. Sobre os prejuízos físicos, a masturbação, quando praticada em excesso ou de maneira compulsiva, causa muitos problemas no corpo, leva a desequilíbrios hormonais, diminuição da autoestima e dificuldade de se relacionar com as pessoas, e a disfunção erétil, como já dito. O atrito repetido durante a masturbação pode diminuir a sensibilidade genital, prejudicando uma relação sexual futura, nos homens podendo chegar à disfunção erétil. Em alguns casos, as pessoas que praticam a masturbação em excesso acabam tendo uma visão distorcida do sexo, e quando tentam praticar o sexo com a parceira, acabam se frustrando por não terem as mesmas sensações e prazeres que a masturbação proporciona. Se você sente que a masturbação está afetando sua relação com Deus e consigo mesmo, e sente que sua vida não progride, saiba que existem caminhos para a transformação. É importante entender que o sexo é visto como um presente de Deus, destinado ao casamento para a expressão do amor entre o casal e para a procriação. Precisamos ter autoconhecimento e autocontrole para lidar com os impulsos sexuais. Precisamos também orar e vigiar para não cair em tentações, aprender a reconhecer gatilhos ou situações que nos fazem ter vontade de se masturbar, e criar formas de evitar esses momentos e dizer não para a vontade. Reconheça que todos nós falhamos em algum tempo e que a nossa vida aqui na Terra envolve altos e baixos. Em momentos de desespero ou arrependimento, é importante lembrar da graça e do perdão de Deus, pedindo força para seguir em frente e aprender com as experiências vividas. Se concentre na sua vida espiritual, faça orações, medite, estude a Bíblia e, se você sentir vontade, participe de comunidades religiosas, seja em templos da sua religião ou amigos que tenham a mesma fé. Procure também ocupar sua mente com coisas produtivas, como trabalho, algum projeto ou qualquer outra coisa. Se lembre que a intimidade com Deus nos ajuda a enfrentar todos os problemas, inclusive os relacionados à sexualidade. A neurociência diz que para se libertar do vício da masturbação e da pornografia e mudar os hábitos, você precisa de pelo menos 60 dias para se acostumar com a dopamina em níveis normais sem ter picos, e depois ter a sensação de que precisa relaxar de novo, e isso vai regular seus níveis de motivação. Quando você abandona esses vícios, sua áurea muda, as pessoas começam a te ver de uma forma diferente, sem entender bem o porquê. O que você faz entre quatro paredes causa efeito na forma que você interage com o mundo. Sua autoconfiança aumenta e você vai se diferenciar da manada, vai se destacar entre as pessoas e você começa a ter mais sucesso em tudo que fizer. Com Deus, tudo é possível.